Pessoal, tá sendo muito cobrado em prova de concurso classificação de crimes. Uma coisa simples, muitas das vezes passa até batido nos nossos estudos, mas que é cobrado e cai muito em prova de concurso. Então, tanto de forma objetiva como também de forma subjetiva. E para a gente começar a aquecer os motores, queria que vocês fizessem a diferença para mim de um tipo penal simples para um tipo penal misto. Qual a diferença de um e de outro? Aí nos crimes patrimoniais. Vamos, gente? Qual a diferença de um tipo penal simples e de um tipo penal misto nos crimes patrimoniais? Vamos consultar o Google de novo? Professor, no caso, para fazer a desclassificação do simples, é quando coloca alguma finalidade. Não, Iramar, não quero que você fale sobre desclassificação. Eu quero que você fale da classificação. O que é o tipo penal simples nos crimes patrimoniais e o que é um tipo penal misto ou complexo nos crimes patrimoniais. Eu posso dar como exemplo o crime de furto, professor, que na classificação simples ele traz a penalidade básica, né? Como o preceito primário, e sendo complexo, vamos por assim dizer, quando ele, por exemplo, se qualifica com agravante nas penas, ou mesmo quando ele tem uma majorante. Seria isso? Não. Então, pessoal, qual a diferença de um tipo penal simples e um tipo penal complexo nos crimes patrimoniais? Alguém? Não, não? Jesus. Estão estudando, hein? Estão estudando, estão se preparando. Pessoal, a diferença de um tipo penal simples nos crimes patrimoniais, a Iramar começou bem, falando do artigo 155. É um tipo penal simples, em que nós temos o quê? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Veja que, neste caso, eu tenho a fusão de... Eu não tenho fusão, eu tenho apenas um crime, tá? E veja, regido aí pelo verbo nuclear, subtrair. Quando nós falamos de um tipo penal misto ou um tipo penal complexo, o exemplo que sempre vem à mente é o artigo 157. Por quê? Porque o artigo 157 ele é a junção de dois tipos. Ele é a junção do furto mais o constrangimento, tá? Mais o crime de constrangimento ilegal, que usa ali da violência ou grave ameaça à pessoa a fazer ou não fazer o que a lei não manda. Então veja que é uma diferenciação simples, simplória, e que vocês já deveriam estar dominando, tá? Já fica aí a dica. Agora, na verdade, eu fiz essa pergunta simples que eu achei que todo mundo ia levantar a mãozinha para responder, e aí, logo em seguida, eu ia fazer uma outra pergunta, que essa é um pouquinho mais difícil. O que é um crime ultra complexo? Tá? E, para minha surpresa, vocês já patinaram na primeira pergunta, não fizeram nem distinção de um tipo penal simples para um tipo penal complexo. E agora, o que é um tipo penal ultra complexo? Alguém Eu se poderia candidata? citar o latrocínio, professor? Oi? Eu poderia citar, nesse caso, o latrocínio? Explique-se. Porque no caso do latrocínio, além de envolver o patrimônio, né, que é o primeiro bem jurídico tutelado, também envolve a vida, né? Mas aí, se a gente for analisar, Iramar, se você colocou só esses dois,
Então, na verdade, seria um crime complexo, não ultra complexo. Porque o que é o crime complexo? É a junção de dois tipos. Então, quando você está falando do latrocínio, que você está falando da subtração do patrimônio mais a morte da vítima, então, nesse caso, nós temos dois bens juridicamente tutelados. Então, aí seria exemplo de crime complexo, não ultra complexo. E aí, o que é um crime ultra complexo? Aí teria, então, professor, que envolver mais bens jurídicos tutelados? Exatamente. Exatamente. Veja o seguinte, Iramar. A sua resposta, se você me apresentar, suponhamos que fosse uma prova oral, e é uma prova oral de um concurso muito bom, prova oral para delegado, Marcelo, Ministério Público, suponhamos que o examinador perguntasse para você exatamente sobre isso, sobre um crime ultra complexo. Se você respondesse do jeito que você respondeu, você ia perder a questão, tá? Agora, se você modificasse, falasse, olha, o crime ultracomplexo, ele é a junção de dois tipos penais, tá? Formando ali o crime. No caso do caput ali do artigo 157, eu tenho tanto a subtração do artigo 155, mais o 146, que é o constrangimento legal, para formar o tipo. Crime complexo. Beleza. O ultracomplexo é quando existe um outro crime para juntar com esses outros dois, tá? Seja como qualificadora, seja com causa de aumento de pena. E aí, para se transformar num crime ultracomplexo. E aí, se você falasse do latrocínio, que aí você ia falar assim, olha, o latrocínio é um exemplo de crime ultracomplexo no seguinte sentido. Eu tenho a subtração do artigo 155, eu tenho a grave ameaça, a violência ou a grave ameaça do artigo 147 e tenho também a morte do artigo 121. Então, se você falasse desses três, o examinador levaria muito em consideração o que você fosse falar. Talvez não seria esse a resposta que ele quisesse, mas aí você falando dessas junções, aí sim você poderia ter a nota, tá? Agora, o que a doutrina geralmente traz como exemplo de crime ultra complexo, por que o latrocínio não se encaixa bem? Porque o latrocínio, nesse caso, ele poderia ser absorver aí a violência ou a grave ameaça, porque o latrocínio, ou melhor, o latrocínio não, a morte, o homicídio, a violência ou a grave ameaça faz parte do homicídio, tá? Então, nesse caso, nós teríamos ainda um crime complexo, não ultra complexo. Agora, o exemplo que a doutrina nos traz de crime ultra complexo é exatamente o quê? O roubo com emprego de arma de fogo. Tá? Por quê? Porque aí nós temos o crime do artigo 155, a subtração, mais o constrangimento do artigo 146, formando o roubo. E nós temos aí, como causa de aumento de pena, a utilização de arma de fogo, que é regido pelo Estatuto do Desarmamento, ali do artigo 12 ao artigo 18 da Lei 10.826 de 2003. Tá? Aí, nesse caso, é perfeito o exemplo de crime ultra complexo, tá? Porque aí você tem a somatória de 3 crimes, tá? Tudo dentro de um só, que é o artigo 157 com causa de aumento de pena, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Ok, professor. Alguma dúvida? Não, não? Podemos entrar, então, no artigo 158? Então, vamos lá. É porque pareceu, o Silas levantou a mão, depois tirou. Então tá. Professor, eu ia comentar sobre o porte legal de arma, né? Para acrescentar. Tá. Que bom, então. Então, beleza. Então, vamos lá, então. Pessoal, eu vou fazer a inversão da tela para a gente entrar no Código Penal, para a gente trabalhar a lei seca junto com todas essas informações da doutrina e da jurisprudência. Tá bom? Só um momento. Vamos lá. Pessoal, o artigo 158 do Código Penal, tá? O crime de extorsão. Então, vejam, nós já estudamos o furto de coisa comum, o roubo, agora nós vamos para a extorsão, depois nós vamos para a extorsão mediante sequestro. Veja que são tipos diferentes. Veja que são tipos diferentes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a extorsão. Olha
o preceito primário da lei penal incriminadora, previsto no artigo 158, descreve constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, veja, aqui o artigo 158, nós temos aí o constrangimento, né, do artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Pessoal, lá no artigo 146, o constrangimento ilegal não tem essa finalidade econômica. Então, o artigo 158 difere do artigo 146 por isso. Olha lá o 146 na tela. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a causar de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a não fazer o que ela não manda, tá? Então, assim, nós precisamos, principalmente aí os futuros delegados, precisam ter em mente todas essas figuras típicas e lembrar da tipicidade formal, tá? Porque dependendo do caso, ou é um crime ou é outro crime. Então, se a pessoa constrange, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite ou a que ela não manda, se não tiver cunho patrimonial, tá? É o 146. Agora, se a finalidade dele é um ganho patrimonial, aí nós vamos para o artigo 158. Aí nós vamos para o artigo 158, tá? E aí, veja, o artigo 158, o crime de extorsão, muita gente confunde com o crime de roubo. Quando a pessoa emprega violência ou grave ameaça, exigindo que a vítima lhe entregue o bem, tá? Então, assim, nós já falamos na aula passada, é importante que a gente frise agora que o crime de extorsão, a participação da vítima é imprescindível para a consumação do delito, para que a pessoa tenha o proveito do crime, tá? Coisa que não acontece no roubo. Então, no roubo, se eu, utilizando uma arma de fogo, falo para a vítima me passar o celular, se a vítima não passa, eu tomo da vítima. Então, assim, com a participação dela ou sem a participação dela, eu consigo pegar o celular. Agora, se eu, utilizando a arma de fogo, falo para a vítima me passar a senha bancária dela, veja que nesse caso, se a vítima não quiser, eu não vou conseguir ter esse acesso, mesmo que eu atire contra a vítima. Mesmo atirando contra a vítima, eu não vou conseguir ter esse acesso. Então veja que neste caso, é um caso de extorsão. É um caso de extorsão, tá? E olha só, uma outra coisa que nós precisamos fazer também a diferença é o crime de extorsão mediante sequestro, tá? O crime de extorsão mediante sequestro com o crime de extorsão. Por quê? Imagine vocês o seguinte, imagine a seguinte situação, isso já caiu em prova, a pessoa querendo dinheiro da conta de um casal, tá? De um casal, ele pega e priva momentaneamente a liberdade desse casal. Privou momentaneamente a liberdade desse casal. Pois bem, a partir do momento que priva e pede a senha para que ele faça os saques nos caixas eletrônicos. Então veja que é um crime do artigo 158 em andamento. É um crime do artigo 158 em andamento. Suponhamos, marido e mulher, tá? Quando ele vai sacar, porque veja, o terminal eletrônico, ele tem o quê? Ele tem limite de saque. Quando ele vai sacar, por exemplo, na conta do marido tem lá R$5.000, ele consegue sacar. Quando ele vai ver a conta da esposa, tem lá R$5 milhões. Aí, o bandido, vendo uma situação dessa, o que ele faz? Ele resolve soltar o marido e falar, ó, eu quero um resgate. Eu quero que você me pague esses 5 milhões e vou te dar o prazo de 2, 3 dias. Vou ficar com a sua mulher em meu poder. Pessoal, veja aqui, Matheus, já eu passo para ti. Veja que estava em andamento não, houve a consumação do crime do artigo 158. Houve a consumação do crime do artigo 158, tá? Porque em relação ao marido, eles foram lá e sacaram o dinheiro. E lembrando, para que haja consumação do artigo 158, o 158 ele é um crime que é formal, ele não é material. Então, só o fato de haver o constrangimento
exigindo um preço, ou havendo constrangimento, usando de violência ou grave ameaça, para que essa finalidade, esse ganho patrimonial, já está configurado o crime do artigo 158. Não precisa que haja ali o ganho patrimonial. Por isso que o professor Rogério Sanches fala que o delito do artigo 158 é o delito de intenção. É um delito de intenção, é um delito de resultado cortado. É um delito de resultado cortado. Tá bom? Pois bem, é um crime formal. Agora, nesse segundo exemplo que eu passei a vocês, veja que aí mudou. O bandido, nesse caso aí, há uma progressão e ele quer o quê? Ele quer cometer o crime do artigo 159, ao liberar o marido, para que depois ele traga o dinheiro, o valor do resgate. Aí eu pergunto a vocês, neste exemplo, o acusado vai responder por 2 crimes, 158 mais 159, ou ele vai responder só pelo 159 por ser mais grave? E aí? Fala, Matheus. Boa noite, professor. É que eu estava com dúvida se a extorsão e a chantagem, elas têm a mesma conduta típica. Como? A tipicidade são a mesma. A Quem? conduta e a chantagem. A chantagem e a extorsão. A chantagem e a extorsão? Isso. Tá. Me diz uma coisa, onde que você viu o crime de chantagem? Onde que existe essa tipificação? Crime de chantagem. É porque, tipo, já não sei se é um crime, entendeu? Mas pelo fato de você chantagear uma pessoa para ganhar em cima dela, deve ser considerado um tipo de crime. Esse que é o caso, Matheus. Muitas das vezes a gente fica em dúvida achando que crime de chantagem é um crime diferente de extorsão. E, na verdade, o crime de extorsão é a chantagem. Tá? É a chantagem. Então, veja, olha só que interessante. Olha só que interessante. Imagine vocês aquela pessoa, olha só, a pessoa que liga para a vítima, tá? De presídio, e simulando que está com uma filha dessa vítima, tá? Com a filha da vítima e a pessoa tá chorando, tá gritando, não sei o quê. Aí ela fala, ó, passa o dinheiro em tantas horas e não sei o quê, ou senão eu vou matar a sua filha. Então, veja, na verdade, em nenhum momento a pessoa sequestrou a filha. Não há aí um preço de resgate, não há aí em andamento a extorsão mediante sequestro do artigo 159. A pessoa simplesmente colocou um engodo. E aí a vítima, desesperada, faz o quê? Passa o dinheiro para o acusado, tá? Aí eu pergunto, Matheus, nesse caso, é furto? Nesse caso, é roubo? Nesse caso, é extorsão? É extorsão mediante sequestro? É estelionato? O que é? Na minha opinião, é extorsão. Extorsão, professor. Então, Matheus, o importante é que você saiba o porquê que é extorsão. Por que não é roubo? Porque no roubo, o acusado, independente da participação da vítima, ele consegue ter o bem, basta ele querer. No caso da extorsão, não, ele precisa da participação efetiva da vítima. Então veja que esse é um exemplo em que nós falamos aí crime de chantagem, tá? Crime de chantagem, e que na verdade não é chantagem, é crime de extorsão. É uma chantagem emocional que ele está fazendo, uma mentira que ele fez, mas nesse caso é crime de extorsão. Por quê? Porque precisa da participação efetiva da vítima. Ah, professor, mas não houve engodo? Não houve a mentira? Sim, claro que houve o engodo, houve a mentira. Então não é estelionato? Claro que não. Por que no estelionato? No estelionato, o engodo, a mentira, a fraude utilizada, faz com que a vítima entregue o bem sorrindo. Ela acha que não está sendo enganada. Ela acha que está fazendo um bom negócio. Tá? Então é por isso é importante que vocês saibam da tipificação. E outra coisa, Matheus, vamos imaginar o caso da Carolina Dickmann, que hoje originou depois a Lei Carolina Dickmann. Imagina, eu consigo acessar aí os dados de determinada pessoa e tem um nude
dessa pessoa, nudes dessa pessoa, e aí liga e fala assim, olha, eu quero tantos reais aí para não divulgar na net. Ou de uma relação íntima dessa pessoa, uma relação sexual, tá? E aí eu peço esse determinado valor. E aí pergunto, é uma chantagem, não é? Mas nesse caso, é 158? É extorsão ou é outro crime? E aí? Eu acho que ainda continua sendo extorsão. Lei Carolina Dickmann. E aí? Acho que é outro crime. O problema é qual? E aí, pessoal? Virtual. É o crime. Já ouvi falar nesse crime aí. É um crime cibernético, professor. Cibernético, é isso mesmo. Crime cibernético. Onde tem isso, pessoal? Crime cibernético. No caso, por uma legislação especial, professor, porque foi a partir dessa lei que foi trouxeram essa nova tipificação. Pessoal, qual é o crime cibernético, gente? Cometido através da internet, não é isso? Ou redes sociais? Oi? Os crimes cometidos por internet ou redes sociais? Então, pessoal, esse que é o caso. Não existe uma lei especial falando sobre isso, tá? Na verdade, todas essas leis que tipificam crimes aí cibernéticos, na verdade, eles fazem alteração do Código Penal. Eles fazem alteração, não é que é uma legislação penal especial. Não é isso. E aí? Professor, na realidade, essa lei não foi criada em cima da lei da Carolina Dickmann? Não, a Lei Carolina Dickmann é uma lei que foi criada exatamente por causa do caso. Mas o que ensejou a Lei Carolina Dickmann? No caso, é a extorsão, né, professor? Que o agente tentava extorquir a pessoa e, a partir daí, foi criada a legislação, não é isso? A alteração do Código Penal. Aonde? Do artigo 158. Não, vamos novamente ao artigo 158. Tá? Porque, veja bem, a Lei Carolina Dickmann, pessoal, é a Lei 12.737 de 2012. Tá? De 2012. Tá? É considerado aí, não pegou esse nome, mas a doutrina fala que é a lei, a Lei Carolina Dickmann, que foi exatamente por causa daquele caso dela. Mas veja, vamos lá. Deixa eu fazer a inversão da tela aqui para mostrar para vocês o artigo 158. Veja que o artigo 158, ele teve modificações no ano 2009, só no ano de 2009, pessoal. Então, assim, a gente falar em Lei Carolina Dickmann, não mudou o artigo 158. Vamos ao artigo 154? Olha o artigo 154B, pessoal. Invadir dispositivo informático alheio, conectando ou não a rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pessoal, esse crime do artigo 154, nós estamos falando aí do artigo 158 da extorsão, e veja que a semana passada o STJ e vários outros órgãos aqui do GDF, eles foram alvos de hackers. E assim, dizem as más línguas que houve inclusive um pedido de dinheiro para que eles liberassem esses dados. Então, olha aí, primeiro, o artigo 154A na tela. Houve uma invasão.
houve uma invasão. Houve uma invasão, tá? Olha o parágrafo 2º aqui. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Hoje eu vi uma matéria divulgada falando que o STJ, nesses dias parado aí, deixaram de julgar, acho que mais de 12 mil processos, tá? Apesar que eles fazem aqueles julgamentos em lote. Olha o prejuízo aí. Olha o parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, privadas, segredos comerciais e industriais, ou controle, de 6 a 2 anos a pena de multa. Ou melhor, de 6 a 2 anos de reclusão crime. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena, parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 2/3 se houver divulgação, comercialização, transmissão. Se houver divulgação. 5º, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra o presidente da República, do Supremo, da Câmara dos Deputados, dirigente máximo e etc. Então, veja, nós temos um crime aí em andamento, pena de detenção 3 meses a 1 ano, só que como houve prejuízo, tem aí a causa de aumento de pena, de 1/3, tá? E nós temos ainda reclusão de 6 meses, 2 anos. Se houver o quê? Se houver a divulgação dessas obtenções aí, eletrônicas privadas, segredos comerciais e etc. Tá? Então, veja, se da invasão resultar a obtenção desse tipo de conteúdo, a pena vai de 6 a 2 anos, tá? De reclusão. Pois bem, é uma pena pequena? É. Mas veja, nós temos um primeiro crime. Nós temos um primeiro crime, que é a invasão. Artigo 154-A. É um crime, veja que aí, só o fato de invadir, ele já cometeu o crime, já consumiu. Então, se ele invade, tá? Mediante violação indevida de mecanismo de segurança, e olha só, com o fim de obter, mesmo que ele não tenha obtido, mas houve essa invasão, já está consumado o crime, é crime formal, tá? Mas vamos analisar o caso de Carolina Dickmann. Se ele exige um preço de resgate, naquela época, pessoal, ele era responsabilizado, não pelo 154-A, porque não existia ele, né? Hoje, qualquer pessoa que fizer isso vai responder pelo 154-A. Tem aqui a situação do 158, tá? Que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, que aqui é a famosa extorsão, ok? E temos também esse crime aqui, ó. Olha só, isso aqui é coisa nova. Olha o artigo 218-C, tá? Olha o crime do artigo 218-C. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, tá? Então, veja, olha que a parte final, ó, são vários tipos nucleares: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, ó, publicar, ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, olha só, fotografia, vídeo, outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, primeiro caso, de estupro de vulnerável, segundo caso, que faça apologia ao crime, terceiro caso, ou induza a prática desses crimes, quarto caso, ou sem consentimento da vítima. Divulga o quê? Cena de sexo, divulga o quê? Nudez ou pornografia. Então, aqui vocês têm que tomar um cuidado muito grande, porque aqui a pessoa, quando infringe um dispositivo alheio, vai responder pelo 154. Segundo, se ele exige um valor para fazer essa divulgação, ele vai responder também pelo 158. E se depois ele ainda faz essa divulgação, vai responder pelo 208-C, tá? E lembrando que no caso aqui do artigo 208-C, a pena é de 1 a 5 anos. No caso do artigo 158, a pena é de 4 a 10 anos. Então, mínimo 4 e 1 já deu 5, tá? E no caso do artigo 154-B, nós temos aí, dependendo, né, o 154-A, dependendo da gravidade aqui, nós temos uma pena aí no mínimo de 6 meses. Então, veja que a pena mínima somando aí, ele já está quase 6 anos, tá?
lembrando a vocês, não existe uma lei específica tratando, os crimes cibernéticos, tá? Não existe essa lei tratando só dos crimes cibernéticos. Essas leis vêm e modificaram o Código Penal para assambarcar também esses crimes virtuais, tá? Iramar, pode falar. Nesse caso, então, da invasão de dispositivo, ele pode ser um crime ultra complexo, professor, ou não? Não é isso? Não, não, não. Veja que quando a gente fala do artigo 154, ele simplesmente invadiu o dispositivo. Mas, Então, nesse caso, veja que permita-me, lá não tem professor. finalidade. Quais outros crimes você viu no 154A? Ou 154A? O que você viu? Além da invasão do dispositivo. No caso, o que eu estou tentando dizer, assim, se houver o pedido de resgate, aí já pode incorrer na extorsão, e no Não, caso, mas olha só, Iramar, olha só. Não faça confusão. O que é um crime Sim, ultra complexo? Vamos lá. O crime ultra complexo é quando no mesmo artigo eu tenho a junção de 3 crimes. No mesmo artigo. Tá? Nesse caso, tratando não. Nesse caso, eu tenho 3 artigos diferentes. Eu tenho o 154A, eu tenho o artigo 158 e tenho o 208C. Na verdade, aqui eu não tenho um crime ultra complexo, tá? Na verdade, aqui eu tenho o quê? Um concurso de crimes. Eu tenho aí a junção de vários crimes. A pessoa vai responder ali além os 3 crimes, né? E como são vários crimes que ele cometeu, nós vamos aplicar a regra do artigo 69 do Código Penal, concurso material de crimes, ou seja, todas as penas serão somadas. Agora, crime ultra complexo é quando eu tenho 3 crimes num único artigo. 3 crimes num único artigo. Compreendi. Tá bom? Pois bem. Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar para o Código Penal. Então, vejam. Pessoal, quando a gente olha para o crime de extorsão, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, tá? Quando a gente olha por essa pena, a gente vê o seguinte. Primeiro, ação penal no crime de extorsão. Ação penal pública incondicionada, porque existe a violência ou a grave ameaça, tá? Então, beleza. Ação penal pública incondicionada, tranquilo. Como a pena mínima é 4 anos, nós sabemos que esse é um crime considerado de alta potencialidade ofensiva, tá? Por quê? Porque não é possível o que a doutrina, boa parte da doutrina fala no sursi processual da lei do artigo 89 da lei 999/95. Não é possível. Pois bem, quando a gente fala do procedimento, o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1, vai falar que como a pena máxima é superior a 4 anos, a pena máxima é 10 anos, o procedimento é comum ordinário, tá? Procedimento comum ordinário, não é possível a aplicação do artigo 89 da lei 9.099/95. Nesse caso, o delegado não pode arbitrar fiança, tá? O delegado não pode arbitrar fiança. Por quê? Porque ele só pode arbitrar fiança só até 4 anos. Acima de 4 anos, somente o juiz poderá fazê-lo. Mas eu pergunto para vocês, o juiz pode arbitrar fiança nesse caso aqui? Porque o artigo 158 não é um crime hediondo? E aí? O juiz pode arbitrar fiança ou não? Nos crimes hediondos, creio que não. Sim, mas eu quero saber. O artigo 158 é crime hediondo, Inácio? Não. Não é? O 158? Gente, vocês já esqueceram das aulas iniciais desse semestre? Em que eu falei para vocês que era obrigatório decorar os crimes hediondos, porque toda hora isso vai perseguir vocês? E eu até não fiz não gravei não só o organograma, como também uma forma para vocês nunca mais esquecerem? Já esqueceram?
Lembro de vários, mas da extorsão eu tinha esquecido. Mas agora o senhor falando, relembrei. É isso mesmo, é hediondo. Então, o crime do o juiz não pode autorizar a fiança por se tratar de crime hediondo. Certo ou errado? Certo. Tá errado, gente. Tá errado. Mais uma vez, levei vocês a erro. Pessoal, o crime do artigo 158, ele é hediondo, mas não todo ele é hediondo. Não é todo ele que é hediondo, tá? Cuidado com os pegas. Deixa eu colocar para vocês, Lei 8.072/90. Tá? Vamos lá, vamos lá. Olha só. Ó, olha o artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados, não importa se é consumado ou se é tentado, mas é considerado hediondo. Vamos lá, artigo 158. Olha o 158. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, parágrafo 3º. Somente o parágrafo 3º é considerado hediondo. Somente o parágrafo 3º. Então, a extorsão na modalidade simples, o juiz, sim, ele pode deferir, sim, a liberdade provisória e a confiança. Olha só o peguinho, pessoal. Por isso que eu falo a vocês, a gente tem que estar estudando sempre. A gente não pode esquecer o que a gente já estudou. Porque mas quando... na modalidade hediondo não pode, né? Na modalidade hedionda, não. Mas aí que tá, Inácio. Você tinha que falar o seguinte, professor, o artigo 158, ele é hediondo, mas só parte dele é hediondo. Só parte dele é hediondo. Por quê? A modalidade simples, o caput, ele não é hediondo. Então, não sendo hediondo, o juiz poderia sim arbitrar a fiança. Ok. Tá? Então é importante isso, pessoal. É incrível como esses peguinhas estão sendo cobrados em provas de concurso. Tá? Então tome cuidado, tome cuidado. Vamos lá, voltar para o Código Penal. Vamos lá. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por... outra coisa, pessoal. Pergunto a vocês. Esse crime do artigo 158, se os requisitos estiverem... Ou melhor, o artigo 158, é possível o juiz determinar a interceptação telefônica no crime de extorsão? O juiz pode determinar a prisão preventiva no artigo 158? Será que ele preenche os requisitos legais? Essas são informações que vocês não podem esquecer. Todo artigo vocês têm que relembrar disso. A Lei 9.296 de 96, os requisitos, um deles é que o crime seja penado com reclusão. E o artigo 158, sim. Então, se tiver os outros dois requisitos lá, o juiz pode sim determinar a interceptação telefônica, tá? No crime de extorsão. No caso de prisão preventiva, lá fala, os crimes têm que ser penas acima de 4 anos. Então, veja que a pena aqui é de 10 anos. Então, em tese, pode ser determinada a prisão preventiva no crime de extorsão? Também sim. No caso de prisão temporária, o rol da prisão temporária é taxativo. Aquele rol tem um crime de extorsão? Também sim. Então, lembrem dessas informações, tá? Lembrem dessas informações. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Pessoal, mais uma vez, que aqui, olha que interessante. O parágrafo 1º, o nosso legislador, ele é tão esperto que ele muda o artigo 157, coloca lá arma branca e arma de fogo em parágrafos diferentes, com causa de aumento diferente, tá? E no artigo 158 ele esquece. Ele simplesmente fala, se a pessoa fizer a extorsão com emprego de arma, mas que arma é essa? Pessoal, regra antiga. A arma eu posso fazer uma interpretação extensiva, entender tanto a arma própria como a arma imprópria. E veja que nesse caso fere o princípio da proporcionalidade, porque no caso da arma branca vai ser apenado
com a mesma causa de aumento de pena, que é 1/3 até metade, a respeito, sendo que a arma de fogo ela é muito mais lesiva, de acordo com a doutrina. Tá? Mas olha aí mais uma outra impropriedade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Pessoal, aqui começa o pepino. Aqui começa o pepino. Vamos lá. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Então, se ele está falando violência, é aquela violência o quê? É aquela violência física, não é a grave ameaça. Ele está falando violência. Beleza. Aplica-se a regra do parágrafo 3º do artigo anterior. Então, vamos ao artigo 157, parágrafo 3º. Olha só o parágrafo 3º. Se da violência resulta, 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Tá? Se resulta morte, é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Pessoal, veja que, de acordo com o artigo 158, ele fala para aplicar a regra do parágrafo 3º. A regra do parágrafo 3º, se for lesão corporal grave, não importa se é gravíssima ou se é grave, basta que seja grave. A pena é de 7 a 18 anos. E se houver morte? De 20 a 30 anos. Mas detalhe, esse parágrafo 3º, ele é considerado hediondo. Tá? Antigamente, só era considerado hediondo o roubo com resultado morte. O roubo com resultado morte. Agora, o roubo, todo o parágrafo 3º é considerado hediondo, tá? É considerado hediondo. Beleza. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Vamos para o parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima. Pessoal, restrição da liberdade da vítima. Essa restrição tem que ser por tempo juridicamente relevante. Não pode ser uma restrição mínima e não pode ser uma restrição enorme. Por quê? Porque senão vai dar concurso de crimes lá com o artigo 148. Tá? Então tem que haver uma restrição de liberdade? Tem, juridicamente relevante. Então, se o crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa, olha, interessante, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. Então, veja, só vou aplicar essa regra do artigo 158 a respeito do famoso aí, sequestro relâmpago, se essa restrição for condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Se ela não for necessária, não se aplica essa regra. Não se aplica essa regra. Tá? Veja bem, a pena vai ser o quê? De reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Agora, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Agora eu fiquei em dúvida. O parágrafo 2º me fala que é para aplicar o parágrafo 3º do artigo anterior. O parágrafo anterior fala exatamente lesão corporal grave ou morte. Agora, no parágrafo 3º, ele vem e me fala, olha, se houver lesão corporal grave ou morte, vai aplicar a regra do artigo 159. E, pessoal, pasmem, olha as penas do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 159. Parágrafo 2º, reclusão de 16 a 24 anos, e isso resulta a morte de 24 a 30 anos. Pessoal, olha que incongruência. Olha que incongruência. A lei me fala para a mesma situação, lesão corporal ou morte. Fala no parágrafo 2º, aplicar as regras do roubo, em que a pena é menor. E no parágrafo 3º, fala para aplicar a regra do parágrafo 2º e 3º do artigo 159, que é muito mais grave. Tá? Lembrando a vocês. Aí, como a gente faz com a palhaçada dessa? Você pode ver que o parágrafo 2º foi inserido no artigo 158 em 1990. Tá? E o parágrafo 3º ele foi inserido no artigo 158 em 2009. Então, nós temos que olhar a aplicação da lei penal aí no tempo, nós temos que entender que esse parágrafo 3º é uma lex gravior, é uma novatio legis impeius, ou seja, é uma lei pior que veio piorar a situação do réu, e ele revogou tacitamente o parágrafo 2º. Então, eu não aplico mais a regra do parágrafo 2º, eu vou aplicar a regra do parágrafo 3º. Tá? E a regra do parágrafo 3º fala o quê?
que eu vou aplicar as penas do artigo 159, tá? Mas aí volta a um velho problema. O que é crime no artigo 158? O que é considerado hediondo no artigo 158? Tá? Voltando à Lei 8.072. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, assim, todo ele é hediondo. Só que olha o problema. Olha mais outro problema. Vou até colocar para vocês aqui. Só um momento. Vamos voltar para o artigo 158. Mais uma vez. Ou para a Lei 8.072/90. Pessoal, aqui, a Lei 8.072/90 fala que é considerado hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Veja que aqui no que é necessário essa restrição, seja necessário para que a pessoa tenha o ganho patrimonial. Não tem essa condição. Não existe essa condição. Então, veja. É uma incógnita. Aqui fala restrição de liberdade da vítima. Lá no 158 fala que tem que haver restrição de liberdade da vítima, mas essa condição tem que ser necessária para que o agente tenha esse ganho patrimonial. Tá? Então, se há uma confusão a respeito do artigo 158 com o artigo 157, porque antigamente os larápios que utilizavam de violência ou grave ameaça e havia restrição da liberdade da vítima, eles eram responsabilizados pelo artigo 157 do Código Penal. Quer ver? Deixa eu levar vocês ao 157. Só um momento. Ou melhor, é o parágrafo 2º, inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, que é uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Tá? Então, veja. Conclusão com vocês. Vocês vão ter que tomar um cuidado muito grande. Porque essas modificações que surgiram aí na Lei 8.072/90, tá? Essas modificações, elas foram feitas, ou seja, começou a vigorar em todo o território nacional a partir do dia 23 de janeiro deste ano. Então, apesar de ter algumas decisões jurisprudenciais, não tem nada pacificado nos tribunais superiores a respeito das possíveis interpretações do 157, do 158, do 159 e também do 155. Então, assim, o que eu peço a vocês é que toda a prova que vocês forem fazer no decorrer deste ano e do ano que vem, se atenha à literalidade dos artigos, tá? Por quê? Para a banca não conseguir, vocês não conseguirem anulação, elas vão cobrar exatamente o que está escrito, tá? Então, veja, a respeito da extorsão, tem todas essas incongruências, tá? Mas a respeito da pena, lembre-se que é o artigo 159 que vai ser aplicado, ou seja, ela é muito mais grave. Não vai ser a pena do artigo 157, que é menos grave, tá? E lembrando, como é uma novatio legis imperio, só pode ser aplicada a partir da lei que fez essa mudança em 2009 para cá, tá? Antes de 2009, a benesse era exatamente o que? O parágrafo 3º do artigo 157 que se aplicava à extorsão, ok? Confuso, muito confuso. Infelizmente, o nosso legislador está difícil. Pessoal, voltando aqui. Deixa eu voltar a vocês para a gente ir falar sobre o Código Penal. Só um momento. Só nesse Vamos caso lá. aí aumenta 159. só na pena mínima. Pode falar. Né? Na pena base, né? Oi? Vai aumentar, né? É na pena base que aumenta, né? Porque a pena máxima é a mesma. Não. Veja que a pena... Olha só, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no artigo. Porque, veja, quando você pega aqui a pena do parágrafo 3º, veja que, olha só, lesão corporal era de 7 a 18, tá? 7 a 18. E aqui a morte, 20 a 30, beleza.
Aqui, quando a gente vai para o parágrafo 3º do artigo 159, veja que na lesão corporal é de 16 a 24. Então, aqui na lesão corporal mudou sim, tanto a pena mínima como a pena máxima. Agora, no resultado morte, não. No resultado morte, não. E no resultado morte só mudou a pena mínima, que aí foi para 24 anos. Porque a pena ainda continua sendo o máximo, né, que é os 30 anos. Tá bom? Falou. Então, beleza, vamos lá. Pessoal, artigo 159. Extorsão mediante sequestro. Então, lembre, crime de resultado cortado, mutilado de 2 atos. É um crime de tendência transcendental. Tá? Então, veja, é um crime em que, no artigo 159, nós temos aí sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Apesar da doutrina, tá, falar que, ou melhor, do artigo de lei falar qualquer vantagem, a maioria da doutrina fala que essa vantagem tem que ser econômica, tá? Não pode ser ela sexual, apesar que tem doutrinador afirmando em sentido contrário, tá? Mas, pelo menos, todos os casos de sequestro que nós tivemos até hoje, que foram julgados pelos tribunais, não achei nenhum caso de extorsão mediante sequestro em que a vítima exigia não dinheiro, e sim relações sexuais. Tá bom? Pois bem, artigo 159. Pessoal, esse é o crime mais grave em que temos na nossa legislação. E por que ele é o mais grave? Porque é um crime praticado por pobre contra rico. Tá? Então, por isso que ele é considerado o crime mais grave. Tá? Nós sabemos que, teoricamente, na prática, mais grave é o crime em que se mata a gente, acaba com o país, acaba com o Estado, acaba com todo mundo. É o crime de corrupção. Só que quem faz as leis são exatamente os corruptos, então nós sabemos que, infelizmente, o crime do artigo ali 317 do Código de Processo Penal tem uma pena ínfima, tá? Só para comparar. Olha só. Olha o 317, corrupção passiva. Pena de 2 a 12. Olha a concussão. Olha a concussão. 316. Pena de 2 a 12. Então, veja, são os crimes mais graves que temos no mundo. É o crime mais grave que temos, tá? Isso é mais grave do que estupro. Isso é mais grave do que homicídio, tá? Porque tanto no estupro como no homicídio nós temos uma única vítima. E a concussão, a corrupção, são inúmeras vítimas, tá? Muita gente morre de fome por causa exatamente da corrupção. Mas voltando ao artigo 159, tá? Feito aí o nosso registro, o crime do artigo 159 é considerado o crime mais grave. Por quê? É a pena maior, em que, se houver morte, a pena mínima é 24 anos de reclusão, tá? A pena mínima é 24 anos de reclusão. Tá? Então, veja que essa do nosso sistema penal como um todo, não existe nenhuma pena maior do que do artigo 159. Não... Pois bem, vamos lá. Entendam o artigo 159. O crime de extorsão mediante sequestro é exatamente aquele crime em que eu privo a liberdade de alguém e exijo um preço de resgate para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa. Para uma terceira pessoa. Tá? Por quê? Imagine vocês, principalmente em casos em que há privações de liberdade da vítima, para que haja a consumação, basta que a pessoa prive a vítima de sua liberdade e exija o valor do resgate. Neste momento está consumado o delito. Por quê? Se a pessoa simplesmente priva de liberdade a vítima e não exija esse resgate, aí nós vamos ter a desclassificação para o crime do artigo 148, que é o sequestro e cárcere privado. Tá? Então, lembre-se disso. Sequestro e cárcere privado, 148. Eu não tenho essa intenção aí patrimonial. Se tem a intenção patrimonial, 159. Lembrando que o momento consumativo é com a exigência. Tem que haver a privação de liberdade, mas a exigência. Está consumado o delito. Se a pessoa priva e não exige, 148. Se a pessoa tenta sequestrar a vítima e ela foge, tentativa do crime do artigo 159. Tá? Tentativa do crime do artigo 159. Tá bom? Pois bem,
E quando a pessoa recebe o preço do resgate? É o que nós chamamos de mero exaurimento, tá? Apesar do professor Rogério Sanches defender que o exaurimento seria parte ali do iter criminis, a maioria da doutrina não concorda com ele, tá? Então veja que a parte final do crime é a consumação. O exaurimento não faz parte do iter criminis. Pois bem, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Pessoal, todo crime do artigo 159, todo ele é hediondo. Então, veja, nesse caso, o juiz não pode arbitrar fiança. Não pode arbitrar fiança, tá? E aí vem o pior. É um crime extremamente grave em que, se não estiverem presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, o juiz vai ter que liberar o acusado sem o pagamento de fiança, tá? Por quê? Porque o nosso legislador me parece que não é tão inteligente assim. Reclusão de 8 a 15 anos. Pessoal, se ele pega 8 anos, lembre que mesmo no caso de extorsão mediante sequestro, mesmo que é considerado o crime mais grave que temos, existe sim a possibilidade do acusado começar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto. Por quê? A pena mínima é 8 anos. Tá? Agora, superior a 8 anos é tranquilo, o regime inicial vai ser o fechado. Tá? Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, olha só, olha a sucessão de fatos. Se o sequestro dura mais de 24 horas, é o primeiro caso. Segundo caso, se o sequestrado é menor de 18 anos. E terceiro caso, se é maior de 60 anos. Ou quarto caso, se o crime é cometido por banda ou quadrilha, que na verdade não existe mais, hoje o crime é de associação criminosa, do artigo 288 do CPP. Tá? Então veja, são 4 casos diferentes. Então se for mais de 24 horas, ou se o sequestrado for menor de 18 anos, ou se é maior de 60, ou se é associação criminosa, pessoal, a reclusão é de 12 a 20 anos. A reclusão é 12 a 20 anos. Tá? Então lembre-se disso. São situações diferentes. Não precisa, aqui não é cumulativo. Qualquer um desses é o suficiente para que a pena de 8 a 15 passa a 12 a 20. Se as margens criminais foram majoradas, então nós podemos classificar o parágrafo 1º como uma hipótese de quê? De extorsão mediante sequestro qualificado. Qualificado, tá? Pois bem, parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos, mais uma qualificadora. Lembrando a vocês que é grave, não precisa ser gravíssima. Então, se da extorsão mediante sequestro a pessoa teve uma lesão e ela ficou mais de 30 dias sem poder trabalhar, mesmo, olha que interessante, mesmo que esse sequestro tenha durado menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Veja que, neste caso, a reclusão é de 16 a 24 anos. De 16 a 24 anos. Tá bom? E, por último, se resulta morte, reclusão de 20 a 24, né, até 30 anos. Lembrando que aqui, pessoal, esse resultado morte pode ser tanto doloso como pré-ter doloso. A mesma coisa daqui, da lesão corporal, tá? Pode ser doloso como pré-ter doloso. O que é isso? Ele teve dolo no antecedente de fazer a privação de liberdade e exigir o preço de resgate. E acabou por culpa a vítima falecendo. Tá? Neste caso, crime pré-ter doloso, ele vai responder pela mesma pena. Pena de 24 anos até 30. Tá? Pois bem, parágrafo 4º, olha só, isso aqui cai muito em prova de concurso. Se o crime é cometido em concurso, ou seja, 2 ou mais pessoas, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Pessoal, aqui nós temos um caso de arrependimento posterior, tá? Em que há uma causa de diminuição de pena, tá? Aqui nós temos um caso também de delação premiada, tá? Então, veja, o concorrente vai denunciar a autoridade. Então, isso aqui é um arrependimento posterior que vai ensejar o que é uma causa de diminuição de pena, de 1 a 2/3,
tá? Então, não confunda isso com a delação premiada propriamente dita, e principalmente ali a colaboração premiada da Lei 2.850 de 2013, tá? Porque lá na colaboração da Lei 2.850 de 2013, dependendo da colaboração, a pessoa pode ficar até sem pena, ou seja, sequer a ação penal vai ser iniciada, tá? Um causa ali de isenção mesmo de pena. Até mesmo, a gente pode até colocar como causa extintiva de punibilidade aquele acordo ali feito, tá? Então, veja, aqui nós temos o quê? A doutrina fala que isso aqui é uma hipótese de delação premiada, tá? Que, se a gente for analisar, é uma causa de diminuição de pena, tá? É um arrependimento posterior, em que a pessoa vai agir para evitar, para minorar a sua situação. Mas olha o que é cobrado em prova de concurso. Ele precisa facilitar a liberação do sequestrado. Por quê? Se ele vai lá, ele é um dos comparsas, vai lá e delata para a autoridade policial. A autoridade policial vai ao local, chegando lá a vítima está morta. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Suponhamos que ele vai lá na autoridade policial para delatar o sequestro. Quando ele está lá sendo ouvido, vem a notícia de outros policiais arrombaram o cativeiro e tiraram a vítima de lá sã e salva. Então veja que nesse caso ele não adiantou em nada. Ele está lá denunciando, mas ele não facilitou em absolutamente nada. Então ele só vai ter direito a essa redução de pena se ele facilitar a liberação do sequestrado. Então veja que nesse caso ela é condicionada. Ela é condicionada, ok? Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Sim ou não? Só confusão mesmo, professor. Só confusão mesmo. É complicado, é complicado. Então vamos lá. Como nós precisamos andar, eu já vou para o artigo 160, tá? Tendo dúvida, então vamos lá. Só um momento. Pessoal, crime de extorsão indireta. Crime de extorsão indireta, tá? Esse é a rubrica marginal do artigo 160. Vamos ao preceito primário. Preceito primário. Exigir ou receber. Veja que aqui eu tenho dois verbos nucleares. Então, veja que aqui eu tenho tipo misto alternativo, tá? Eu não tenho um tipo simples. Eu tenho um tipo misto alternativo de conteúdo variado, que se a pessoa praticar qualquer um desses verbos ou praticar todos esses verbos numa mesma conduta, tá? Ele vai responder por um único crime. Então, vamos lá. Exigir ou receber como garantia de dívida, lembrando a vocês, exigir é um crime formal. Só o fato dele exigir já está consumado o crime. Receber é um crime material, tá? Se é um crime material, ele é um crime que deixa vestígios. Se deixa vestígios, aí nós temos que ver aí a perícia, etc, tá? É um crime não transeunte, tá? Lembre-se disso. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém. Olha a sucessão de elementares. Então, veja, eu tenho os verbos nucleares, exigir e receber. Agora, como garantia de dívida, é a primeira elementar. Então, eu estou exigindo ou estou recebendo como garantia de dívida e abusando da situação de alguém. Então, não basta que eu exija ou receba como garantia de dívida se eu não estou abusando da situação de alguém. Então, é necessário abusar da situação de alguém e exigir como garantia de dívida documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Contra a vítima ou contra terceiro. Pessoal, esse aqui é um exemplo, o exemplo que a doutrina se debate e traz para a fixação do artigo 160. É exatamente o caso dos agiotas, em que eles
para emprestar determinada quantia à vítima, tá? Eles exigem dele um documento. Que documento? Um cheque. Esse cheque ele vai assinar e não vai preencher. Ele vai ficar em branco. Em branco. Por que em branco, pessoal? Porque se ele não pagar, ele vai levar para o banco e o banco vai devolver por falta de fundos. E nesse caso é crime de estelionato. Tá? Então veja que nesse caso, ó, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Tá? Então esse é um exemplo clássico da extorsão indireta. Tá? Numa prova de concurso, não esqueçam que para a configuração da extorsão indireta, tem que estar lá na prova de concurso falando que ele pediu determinado documento como garantia de dívida, tá? E abusando da situação de alguém. E abusando da situação de alguém, tá? E esse documento pode dar o quê? Pode dar causa a procedimento criminal contra a própria vítima ou contra um terceiro. Reclusão de 1 a 3 anos ou multa. Então veja que nesse caso é um crime de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima é 1 ano. Se é 1 ano, é possível sim a aplicação da benesse ali, da suspensão condicional do processo, da Lei 9.099/95, artigo 89. Tá? Nesse caso, a pena é 3 anos. Olha aí um exemplo de procedimento comum sumário. Artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2. Tá? Porque a pena é abaixo de 4 e superior a 2. Procedimento sumário. O delegado pode arbitrar fiança? Tranquilo. O delegado pode arbitrar fiança. Porque a pena é abaixo de 4 anos. Tá? Nesse caso, pode haver a interceptação telefônica? Em regra, sim, porque o crime é penado com reclusão, ok? Nesse caso, o juiz pode determinar a prisão temporária? Não. Por quê? Porque a Lei 7.900 deixa eu colocar aqui. Lei prisão temporária. O rol é taxativo. Opa, só um momento. Chupias. Oi, oi, oi. Pessoal, estão me ouvindo? Professor, está ouvindo, Sim. mas o slide que está aparecendo aqui não é da aula, não. E a minha tela aqui mudou também. Alguém está querendo viajar. Paradisíaca. O professor está dando um eco. O professor sumiu. Travou, não foi isso? Rapaz, acho que ele Eu travou. acho que travou, viu? Começa a dar aula aí, Vantuí. Tá dando para ouvir umas pessoas conversando, eco.
Inácio, tem notícia do Rubens? Como é que ele está? Tá melhorando, acho que ele tá na aula aí hoje. Tá bem melhor já. Beleza. Oi, oi, oi. E agora, estão me ouvindo? Perfeitamente. Tranquilo, professor. Olha, pessoal, bugou aqui, fechou tudo. Tive que começar tudo novamente. Mas ok, só deixa eu colocar aqui na tela o Código Penal, só um momento. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Professor, boa noite. Oi, pode falar. Muitas dúvidas, mas não podemos sanar tudo de uma vez, não tem jeito. A gente tem que correr atrás, né? Só isso. Não tem jeito de sanar todas as dúvidas. Claro que temos, nem muitas, mas como é que faz? Não tem que correr atrás. Muito obrigado. Só para... Tá certo, valeu. Pessoal, olha só. Artigo 161. Vamos a ele. Vamos lá. Artigo 161. Alteração de limites. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, tá? Então, veja, esse é o crime de alteração de limites. E veja, nós temos aqui verbo suprimir. Então, veja, existe um tapume, existe um marco, existe um sinal indicativo e a pessoa simplesmente tira, destrói. Tira uma cerca, tira um marco, ele simplesmente tira do local ou destrói do local, tá? Veja, aqui nós temos um outro verbo que é o deslocar. Esse deslocamento, veja, existe o limite e a pessoa está deslocando, tá? Mas veja, para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, tá? Então, veja, aqui nós temos um delito também de intenção, em que o agente ele vai suprimir, ele vai deslocar, ele vai tirar, ele vai destruir esse tapume, esse marco, ou qualquer outro sinal indicativo, para quê? Para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, tá? Seja um terreno, seja uma gleba rural, tá? Esse é o crime do artigo 161. Agora, interessante, já caiu em prova de concurso o seguinte, colocando lá que a pessoa começou a plantar uma cerca viva, tá? Para mudar exatamente o limite do imóvel. Pessoal, veja que neste caso, não configura o crime do artigo 161. Por quê? Eu tenho dois verbos. Ou é o verbo... Meu Deus do céu. Ou é o verbo suprimir, ou é o verbo deslocar. Eu só tenho esses dois, tá? Ou a pessoa está suprimindo essa alteração de limites, ou ele está deslocando esse tapume, tá? Se a pessoa, ele simplesmente coloca um determinado, uma determinada vegetação para crescer, para tentar alterar esses limites, não vai configurar o artigo 161, exatamente por quê? Porque não tem previsão legal, não tem tipicidade formal, ok? Veja que é um crime de detenção de 1 a 6 meses ou multa, crime de menor potencial ofensivo. A gente vai aplicar a lei dos juizados, o artigo 61 da lei 9.099/95, tá? Ou seja, todas as medidas despenalizadoras da lei dos juizados podem ser aplicado aqui, inclusive a transação penal, ok? Aqui no parágrafo primeiro, na mesma pena incorre quem? Veja que aqui, pessoal, eu tenho uma sucessão de condutas diferentes, mas no mesmo artigo, que é o crime de quê? Usurpação. O crime é de usurpação, tá? Olha aqui.
usurpação de águas. Então, veja, o primeiro, alteração de limites. O segundo, usurpação de água. Então, veja que aqui é a modalidade equiparada. Esse preceito derivado previsto no parágrafo 1º é um preceito derivado equiparador. Ele equipara ao artigo 161 essa conduta de desvia ou represa em proveito próprio ou de outra, né, águas alheias. Pessoal, essas águas têm que ser alheia, não pode ser pública, porque senão o crime vai ser outro, vai ser ali do Código Ambiental, tá? Então, se a pessoa tem um determinado córrego, uma água que passa por 2, 3 propriedades, tá? Se a pessoa vai lá e desvia, ou se a pessoa vai lá e represa em proveito próprio ou de terceira pessoa, essa água que não é considerada, não é propriedade dele, tá? Isso configura o crime do artigo 161, com pena de 1 a 6 meses e multa, tá? Então, veja, tudo que falamos sobre a pena aqui aplica-se também à usurpação de águas. Terceira modalidade, tá? De usurpação, tá? No inciso 2, esbulho possessório. Quem invade com violência ou grave ameaça, primeira situação, a pessoa usa de violência física ou grave ameaça, tá? Ele invade utilizando de violência ou grave ameaça ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, veja que quando tem 2 ou mais pessoas, não precisa nem de violência nem de grave ameaça, tá? Então, se a pessoa, sem utilizar de violência ou grave ameaça, mas sendo 2 ou mais pessoas, invade terreno ou edifício alheio, ou seja, com fim de esbulhar a propriedade, tá? A pessoa vai responder pela pena de 1 a 6 meses e multa, tá? Então, veja, o crime de esbulho possessório pode se configurar a invasão de terreno ou edifício alheio com uso de violência, com uso de grave ameaça ou no concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Então, são 3 situações para configurar o crime aí de esbulho possessório, tá bom? Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena este combinada. Ou seja, aqui o parágrafo 2º está falando que haverá concurso material. Então, se a pessoa fez o esbulho possessório, invadiu o terreno ou edifício alheio, utilizou de violência, ele vai responder pela violência, tá? Ou seja, suponhamos que ele tenha praticado lesão corporal contra alguém, ele vai responder em concurso material com o crime de esbulho possessório, tá bom? E o parágrafo 3º, se a propriedade é particular, ou seja, ela não é pública, e não é emprego de violência, tá? Ou seja, ou a pessoa utilizou grave ameaça, ou ele invadiu o terreno ou edifício com 2 ou mais pessoas. Pessoal, aí a ação, ela é privada, ela não é mais pública. Então, todos os outros casos se processa mediante ação penal pública incondicionada, tá? Agora, no caso de propriedade particular, tá? Se não é um emprego de violência, tá? E somente se ou melhor, se não é emprego de violência, mesmo que a pessoa utilize grave ameaça, ou o concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Nesse caso, ação penal privada, tá? Imagine o caso aqui de usurpação de águas. Essa água não é pública, essa água é de outra, então ação penal privada se ele não utilizou de violência. A mesma coisa, se houve a supressão, se houve o deslocamento de tapume, marca ou qualquer outro sinal indicativo, tá? Querendo se apropriar de coisa alheia. Se ele não utilizou de violência para praticar o crime do artigo 161, ação penal privada. Lembrando a vocês a regra do artigo 38 do CPP. A partir do momento em que a vítima sabe que é um autor do delito, ela tem 6 meses para representar, se fosse o caso de representação, ou nesse caso, como é ação penal privada, ele tem o prazo de 6 meses para quê? Para iniciar a queixa-crime, tá? Iniciar a ação penal, ok? Nesse prazo de 6 meses, se ele não fizer absolutamente nada, decadência.
causa extintiva de punibilidade. Então, tome cuidado com isso. Se numa prova da OAB fala que houve esbulho, ou alteração de limites, ou usurpação de águas, tá? Ou qualquer uma dessas modalidades de usurpação, e se ele relata o dia que cometeu o crime e no momento final já se passaram mais de 6 meses, vocês vão alegar causa extintiva de punibilidade, qual seja a decadência, tá? Artigo 38 do CPP, tá? Lembrando a vocês que o artigo 38 sofreu modificação, mas como foi suspenso aí pelo ministro Fux, ele está valendo ainda, tá bom? Dúvidas? Não? Pessoal, já são 20h46, vamos fazer o nosso intervalinho? Vamos fazer um intervalozinho agora e depois, daqui 20 minutos, a gente volta, tá bom? Ok.